Olá, sou Fábio Dantas, estamos aqui no nosso canal Águas de Aruanda e vamos falar sobre orixá nessa série que se inicia. Vamos começar com o orixá Omolu, mas ao longo do nosso canal vamos fazer várias intervenções sobre cada força de orixá. Tem um vídeo que eu já fiz a gravação dos 16 orixás explicando quem são e brevemente foi esclarecido as características de cada orixá e do filho. Mas agora vamos fazer de forma detalhada de cada força da natureza, começando hoje pelo orixá Omolu. E Omolu é um orixá muito interessante, inclusive em agosto que se comemora. As pessoas dizem que agosto é o mês do desgosto, né? Que é o mês forte, mas é um mês que traz a força de Omolu e a força de Oxumaré. Oxumaré, as pessoas às vezes têm dificuldade nas palavras, mas é do nome que vocês chamarem. Lembrando que existem várias nações de candomblé, de umbanda, trazendo essas forças dos orixás e que não existe verdade absoluta. Às vezes a gente fala uma informação e as pessoas no canal colocam a mãozinha para baixo, discute, diz que não é assim. E lembrando também que eu sempre falo que não existe briga de orixá. Também as pessoas ficam colocando lá que o orixá briga sim, mas eu digo que sempre os orixás do Águas de Aruanda não brigam, porque eles são divindades e divindades não andam brigando. Brigam nós, seres humanos, que estamos em evolução, passando da terceira dimensão para a quinta, e olhe lá se a gente consegue alcançar essa dimensão tão sonhada. Mas os orixás, eles estão aqui, são forças da natureza, representadas por arquétipos, que são signos linguísticos que nós, seres humanos de terceira dimensão, como não conseguimos enxergar além de uma multidimensionalidade, eles precisam aparecer para nós como arquétipos, como a figura da Obá, segurando a orelha, como a figura de Ogum, também com aquela roupa metálica de soldado, como a força de Iemanjá, também em seus arquétipos das sereias, das princesas. Isso tudo daí, gente, é arquétipo. E nós, seres humanos, precisamos dessa força do arquétipo para identificar quando é um espírito desencarnado, quando é uma força de um orixá, quando é um preto velho, quando é um extraterrestre. Cada um vai se apresentar da forma que quer. Lembrando que tudo é energia e tudo é vibração do pensamento. Vamos começar rapidamente falando quem são esses orixás, que são forças da natureza divinizadas. Na cultura iorubá, eles vêm de lá da África, quando os negros aqui vieram, trouxeram, são mais de 600 orixás. E aqui no Brasil se firmaram 16 orixás, sendo que cada orixá desse tem a sua representatividade energética, como os vários tipos de Oxum, os vários tipos de Iemanjá, os vários tipos de Xangô, Xangô Agodô, Aganju, Xangô Airá, e cada força dessa poderia ser contado como orixás diferentes, mas nós aqui, brasileiros, juntando e unindo a cultura afro-brasileira, nós fizemos essa divisão em 16 orixás, que começa de Exu, orixá, e vai até a força de Oxalá. E hoje vamos ter mais detalhes da Omolu. Orixá significa Ori, cabeça, Xá, iluminação. Então é aquele que ilumina a nossa cabeça. Eu sempre falo que nós temos 3 orixás que são ditos pelo jogo de búzios. O jogo de búzios é um oráculo que é utilizado por pessoas que fizeram iniciações, tanto na Umbanda como no Candomblé. Existem iniciações específicas, não é qualquer pessoa que compra os búzios e joga, porque ali é uma divinização, existe o Ifá, que é a tábua de búzios, e você precisa ter o respeito e a reverência também da força de orixá. E existe o orixá de cabeça, que é aquele do frontal aqui, que rege nossa atual encarnação. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, Iemanjá de frente, que chama. Então, é Iemanjá que vai chegar, onde ela chegar, ela está junto. Existe o orixá juntó, o adjuntó, que é aquele que fica aqui, é como se fosse o da frente, e aqui na nuca o segundo, que juntamente com o primeiro segura essa força energética. Então, a pessoa pode ter de frente Iemanjá e juntó de Xangô. E existe o terceiro, que é o ancestral. Esse ancestral, desde quando viemos aqui para o planeta Terra, da primeira encarnação, muitos dizem que é o orixá da encarnação, que é o ancestral. Ele está aqui relacionado com nossa coroa, chakra coronário. Isso daí, quem quiser aprofundar, existe literatura sobre esse assunto. E passemos agora para Omolu ou Obaluayê. Quem é Omolu, esse orixá tão propagado
tão respeitado e tão assim que as pessoas têm medo. Muitas pessoas têm medo de falar até os nomes de determinados Omolus, porque ele principalmente é um orixá muito antigo, inclusive na cultura Maomé, lá muito antes da Yorubá, na África, ele já era divinizado e ele trazia a questão da peste, das doenças, do mundo dos mortos, também conhecido como regente dos cemitérios. Então, tudo isso que fala de morte gera um medo em nós, seres humanos, que nós passamos a vida toda com medo de quê? De morte e de doença, de acidentes. E o Omolu é quem traz essa questão aí. E eu vou falar de uma forma muito clara e didática para que vocês desmistifiquem essa questão de Omolu ser esse terror que as pessoas falam. Omolu e Obaluayê, muita gente não sabe a diferença. É como o Oxalá, que existe a força do Oxalá velho, Oxalufã, e o Oxalá novo, Oxaguiã. Mas é a mesma força energética de Oxalá. Não é que vai se apresentar um velho e um novo, mas é a força, o dinamismo da força, a maturação dessa força também se apresenta principalmente pelos filhos, pelos arquétipos. E aí Omolu, que significa Omo, Olu, Omon filho, Olu Senhor, que significa filho do Senhor, Omolu. Já o nome Obaluayê, que é Obá, rei, Olu Senhor, Ayê terra, rei e senhor de tudo que há sobre a terra. Alguns dizem que Omolu é a força velha e Obaluayê é a força jovem. Outros dizem que Omolu é o pai, Obaluayê é filho. Vai depender da lenda, vai depender da casa que a pessoa frequenta, porque como eu falei no início, não existe verdade absoluta. Nós precisamos respeitar todas as culturas, todas as religiosidades. Então, se alguém fala que é o pai e o filho, sim, você respeita, mesmo que seu ponto de vista seja outro, porque cada vez que adentramos o estudo da espiritualidade, nós vamos mudando de pontos de vista. Então, se de repente daqui a um ano eu vier dar essa nova palestra, seria de uma forma diferente, porque eu iria ter agregado mais conhecimento aqui nesse estudo e trazido mais informações, como eu procurei de Pierre Verger e de outros mais antropólogos, para trazer essa representatividade também numa pesquisa, digamos, não só em internet, porque a internet tem muita coisa que as pessoas colocam, mas que tem que ter cuidado com a fonte. Ele está associado à saúde e à riqueza, por mais que diga que, às vezes diz assim, os filhos de Omolu nasceram para ser pobres, tem que ter cuidado, porque isso aí já entra no sistema de crença, né? Vai que é um filho de Omolu, já coloca isso na cabeça e ele vai pensar que vai ser pobre o resto da vida, mas não é nesse sentido. Daqui a pouco eu falo das características dos filhos de Omolu. Ele é o orixá da renovação. Quando nós, seres humanos, viemos para o planeta Terra aqui, existe a encarnação, reencarnação e desligamento de volta para o mundo espiritual. Tanto o Nanã faz essa abertura, como também o Omolu, ele tem essa representatividade. E aqui falando de Nanã, Omolu está muito ligado ao Nanã, como está muito ligado ao Xumaré, digamos que são da mesma família energética. E aí vamos daqui a pouco falar sobre os Itãs, são as lendas, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa força de Omolu. Como eu falei, ele é regente dos cemitérios, ele também, juntamente com Yansan de Balé, e daqui a pouco também vocês vão entender o porquê. É conhecido carinhosamente como médico dos pobres, certo? Porque ele traz essa invocação da cura e da doença. Algumas nações dizem que você não pode pedir saúde ao Omolu, que ele vai entender que é doença. Gente, vamos parar também com isso, né? Quando a gente pede saúde, ele vai entender que é saúde. Então a gente tem que ter esse cuidado e também não vibrar no medo, porque se a gente vibra no medo, a gente só vai ter o medo. O Omolu é um orixá que deve ser respeitado e que, inclusive, ele nos dá saúde. É só pedir. Senhor das passagens, porque ele que nos ajuda. Quando nós formos fazer as passagens, quem acredita na força do Omolu, ele vai se apresentar. Quem não acredita vai se apresentar a São Pedro, seja lá qual for a sua crença. Mas quem invoca essa força poderosa de Omolu, ele com certeza vai fazer o chamamento juntamente com os orixás de passagem. Pertence ao grupo de Onilés. O que são os Onilés? São os donos da terra. Então, Omolu está muito representado na terra também. É o fogo das zonas mais profundas da terra. Tanto que Omolu é aquele fogo das erupções vulcânicas, conhecido também como o orixá da lepra, da varíola, daquelas doenças que estouram pela pele. Está muito relacionado a Omolu, inclusive os filhos de Omolu, que não se cuidam espiritualmente, e aqui eu falo que não é fazer feitura, é se cuidar mesmo espiritualmente, é se conectar à energia
sagrada, eles têm muitos problemas de pele. É uma das características, sim, de psoríase, doenças de pele e outras coisas mais. E aí tem alguns tratamentos, inclusive com os deburus, são as pipocas, os banhos de pipocas, eles ajudam muito os filhos de Omolu. Então, os filhos de Omolu estão com problema, está estourando a pele, catapora, o que for, psoríase, toma um banho de pipoca, e qualquer pessoa pode fazer uma pipoca, sai na praia, vai passando a pipoca, vai andando, e ali com a força da Calunga Grande, que é a força de Iemanjá, que chama Calunga Grande, junto com a força de Omolu, você vai tratar essa doença, você vai tratar inclusive as doenças psicológicas que os filhos de Omolu às vezes vibram muito no negativo, e também isso é importante que eles se conectem com a força do mar. A força de Iemanjá está ligada com o Omolu. No signo linguístico, o Omolu aparece com esse corpo coberto de palhas. Como eu falei no início, esse corpo coberto de palhas quer dizer que a força de Omolu está presente e você saber reverenciar e de que forma vai reverenciar. Esse corpo é palha da costa. Essa palha da costa, ele tem muito significado ritualístico, principalmente na Umbanda, no Candomblé. Muitas coisas são feitas com palha da costa. Essa palha da costa ela vai, inclusive, espantar a energia dos espíritos desencarnados, que são conhecidos como eguns. Ele tem ligação com o fogo do interior da Terra, que são as camadas mais profundas do planeta. E como eu falei, as doenças como catapora, sarampo, varíola, que são essas erupções da pele, estão muito associadas à força de Omolu. Muitas vezes, a pessoa está com essas doenças e pede para deitar na folha da bananeira. Então, aquela energia da força de Omolu na palha da bananeira vai puxar essa doença, vai puxar essa erupção, que é o corpo mesmo, dando sinais de que precisa sair muita energia que está aglomerado naquele ser. Omolu, no signo linguístico também, aparece com o corpo coberto de palhas e com o xaxará. Xaxará sagrado é esse objeto que ele traz, que é feito de nervuras também de folha da costa, de palha de dendezeiro, e muitas vezes enfeitado com búzios e contas. Essas contas são aquelas pequenas cabaças penduradas também para ajudar quando lhe sacode essa energia, então invoca uma cura. É como um cetro sagrado. O Oxalufã, ele não traz aquele cetro dele, então o Omolu, ele traz isso daí. Nanã traz o Ibiri, e cada orixá se apresenta com um objeto sagrado. Ogum geralmente vem com a espada, Oxaguian com um pilão, Iemanjá vem com a bebé, e vários outros vêm também com seus objetos que vão ajudar nas curas. E esse objeto também, ele varre essas doenças, varre os espíritos desencarnados quando se invoca a sua força do xaxará. Existe esses seguis aí, que colocam nos iniciados, em algumas casas de Umbanda e Candomblé, está muito ligado a Omolu, que é feito de palha da costa e com chaurô, que são esses objetos aí. Inclusive, tem muita ligação com a força de Omolu. Omolu, segundo a lenda, ele nasceu com o corpo cheio de varíola, de doenças, e Nanã, que é sua mãe, ela abandonou o Omolu. Isso é uma lenda, viu, gente? Não estou dizendo que Nanã fez isso com o filho, mas inclusive em muitas tribos indígenas, quando os filhos nascem doentes, eles entregam, certo? Segundo aquela tradição iorubá, Nanã, quando o Omolu nasceu, colocou na beira da praia. E aí ele já nasceu doente, com varíola, e o caranguejo, aqueles animais, vieram e comeram mais, e ele ficou cheio de feridas. E aí Iemanjá chegou na praia e começou a cuidar de Omolu, que foi a mãe que criou. E Omolu, segundo a lenda também, ele era muito danado, ele corria muito, e ela precisou colocar esses chaurôs enganchados na palha da costa, em Omolu, e aí faz um barulho de um sininho. Então, quando ele corria, por isso que nas casas que fazem iniciações dos filhos, colocam os chaurôs amarrados na palha da costa, e aí também fazendo a lenda de Omolu. Existe uma festa todo mês de agosto, no dia 16, que é o dia que se comemora o Omolu, que se chama Olubagé. Essa festa é servido pratos de 16 orixás. Existe um toque sagrado, que é o Opanigé, que é o toque de Omolu, e nesse momento ele vem trazendo uma dança que faz a menção às doenças e às curas, e nesse momento distribui, jogam-se pipocas para cima, que são as flores, os deburus, que são as pipocas de Omolu invocando a cura. E nessa festa ainda se come na palha da mamona, que é a folha assassina. Mas aí vocês veem o extremo, né? Da saúde e da morte e da vida. São os pratos dos orixás são colocados em cima dessa mamona, da folha, e você vai comendo com a mão,
e fazendo pedido de cura. E ao final, pega-se essas folhas e entrega na praia para Iemanjá. É uma festa muito bonita que serve a comida de todos os orixás, com exceção de Xangô, mas não porque Xangô brigou com Omolu, e não existe isso, é uma força energética que é diferenciada, por isso que não faz o prato de Xangô, que é o Amalá, não é? Não se serve nessa festa. Daqui a pouco eu falo da lenda de Xangô e de Omolu, para que vocês também entendam um pouco dessa história. Vocês vão ver lendas de todas as formas, tratando inclusive orixás, às vezes, como seres humanos briguentos. Mas cuidado, isso aí, a lenda, é para a gente entender a história daquele orixá, tá bom? Por que a ligação de Omolu com Iemanjá? Segundo a lenda, porque Iemanjá criou, mas Omolu, ele não é brigado com Nanã, não. Existem festas, inclusive, que são feitas e Nanã dança para Omolu, como também Iemanjá. É para entender que essa força energética está ligada, como o Xumaré, como Euá que é um orixá também das águas vaporosas das nuvens, sincretizada como Santa Luzia, que é 13 de dezembro. Euá, ela é um orixá que está também na família de Omolu, energeticamente falando, como o Xumaré. Existem várias modalidades de Omolu: Chapanã, Sapatá, Jagum, Azawane. Vocês vão ver lá mais de 20 tipos de Omolu. Isso daí é para quem vai se aprofundar numa casa, numa feitura, que precisa entender mais sobre as características de Omolu. E também existem Omolu que é da família dos Funfuns. Funfuns são os orixás que vestem branco, como Inhaçã de Balé, Oxóssinlé, Oxalufã, Oxaguiã, são orixás que vestem o branco. Todos os orixás existem uma modalidade que são os Funfuns, certo? Por isso que tem Sapatá e Nonfum, e aí vocês vão vendo. No sincretismo, Omolu, ele é tido como São Roque ou São Lázaro, que coincidentemente são os santos que trazem lepra, né? Pelas imagens aí vocês estão vendo aí São Lázaro, que é esse do meio aí, ele traz os cachorros lambendo as feridas, e também traz São Roque, que também sempre tem um cachorro relacionado, né? Por isso que fala também, quando os cães estão doentes, a gente invoca a força de Omolu, para ele trazer a cura para os animais. E quem invoca essa força de Omolu, inclusive, os animais ficam bons, como também São Roque, São Lázaro, eles têm esse sincretismo. O dia de São Roque, no dia 16 de agosto, por isso que a festa de Omolu, o Lubagé, no dia 16 de agosto, que fazendo um sincretismo com esse santo, né? Lembrando que os negros, eles precisaram, por questões religiosas mesmo, de invasões de terreiros, fazer a analogia do santo com o orixá. E aí as pessoas pegavam a imagem de São Roque e colocavam a pedra de Omolu, né, os itás, e ele colocava como se fosse o São Roque. Nossa Senhora da Conceição era Iemanjá, não é? E aí por diante, os negros, quando as policiais chegavam lá, os policiais, os donos de engenho chegavam, que eles estavam dançando, tinha uma imagem gigante lá de Nossa Senhora Aparecida e ali era Oxum. Mas para eles precisavam cultuar seus deuses africanos, e nesse sentido aí foi que surgiram as figuras sincréticas, né? Não é que São Roque é Omolu, Nossa Senhora da Conceição é Iemanjá, não. É porque eles fizeram esse sincretismo, e nós, brasileiros, que somos pluralismos religiosos, né? Nós somos plurais, nós cultuamos tudo porque nós acreditamos na força divina. Nós somos cristãos, nós somos ligados a orixás, nós somos ligados a figuras indianas também, orientais, os ciganos, e aí entra a Umbanda como uma grande casa que abraça todas essas figuras, imagens, inclusive dos mestres ascensionados, da ufologia aí, e lembrando que todos estão juntos para a evolução do nosso planeta. Em seus aspectos gerais, quem quer acender uma vela para o Omolu, e aí eu falo, cuidado, não vá acender uma vela colorida sem saber o porquê. Acenda uma vela branca que o Omolu vai receber. Na segunda é o dia de Omolu, então quem quer zelar, está com a saúde precisando, toda segunda acenda uma vela para o Omolu, faça o pedido, quem é filho de Omolu também. Nas suas cores, branco, preto, vermelho e marrom, vocês vão encontrar, depender da nação, na Umbanda de uma cor, no Candomblé de outro, no Queto, Angola, Geis, Tambor de Minas, todos trazem a figura de Omolu, por isso que não existe certo nem errado. No Brasil a gente tem que ter cuidado e também não brigar por questões religiosas, porque intolerância religiosa é crime, inclusive, certo? E aí a gente precisa ter mais cuidado com o que fala. Principalmente nas redes sociais, quando a gente posta, a pessoa agressivamente já coloca lá embaixo
que isso é mentira, não está dizendo nada, então tem que ter cuidado que isso é crime também, viu gente? Inclusive crime cibernético, quem estiver ouvindo e vendo o meu canal, que colocar lá embaixo, é só tirar uma foto e mandar, isso é um crime cibernético. Cuidado com as agressões, existem muitas e a gente está tomando os devidos cuidados para que isso não se propague. Domínios é as doenças epidêmicas, cura, doença, vida, pedra. Vocês podem ter várias pedras, mas eu coloquei 3 aqui que eu sempre gosto de utilizar: obsidiana, ônix e ametista. Então, os filhos de Omolu, quem quer se conectar com essa força, vocês podem pegar a pedra obsidiana. Metal, chumbo, saudação a Totô, ou a Totô a Juberô. Vai depender de qual casa que você faz parte e que segue. Existem algumas folhas também desse orixá, e uma das folhas mais interessantes que eu acho é a babosa. Babosa, que é o fogo selvagem, né? Quando as pessoas têm problemas de pele, inclusive, utilizam a babosa no cabelo, psoríase, sarna, sarampo. Sempre não quer cicatrizar, você vai e corta um pedaço da babosa e passa no corpo. E aí aquelas chagas, elas começam a cicatrizar, porque ali você está invocando também a força de Omolu. E se você faz a oração de Omolu, aí você se conecta mais fácil. Também é importante que a fé, ela traz também um avanço nas curas. Então vamos fazer as duas partes, né? A gente passa a babosa e pede a Omolu. Existe também o sabugueiro, que é esse aqui de baixo. O sabugo, inclusive, ele é bom para passar para varíola, para essas doenças de erupções cutâneas também. Faz o chá de sabugo e passa e vai aliviando as dores. As folhas também, mamona, que é a folha assassina. Inclusive, a folha da mamona é a que se utiliza no Molubagé. Aqui uma foto das comidas do orixás, é assim. E a pessoa vai comendo acarajé, vai comendo aí o caruru, vai comendo várias comidas de vários orixás. Lembrando que o acarajé é de Ansan. Existem lendas também, como eu falei, a lenda de Nanã, que chegou lá e deixou Omolu. E ele foi criado com um corpo coberto de palha. Segundo dizem, é porque a força dele, o olhar dele era como o raio do sol. Então, se um ser humano, qualquer pessoa visse, ficaria cego de tanta beleza que existia. Existem lendas que dizem que é porque ele tem um corpo cheio de ferida, mas eu prefiro acreditar que o orixá não tem corpo de ferida nenhum, é só um simbolismo, né? E Iemanjá pega o Omolu e lá ela vai cuidando dele e se apega com essa força energética. Existe também outra lenda, que todos foram convidados para uma festa, né? E aí Omolu ficou na porta, porque ele era muito reservado. É tanto que a carta de Omolu é a carta 9 do eremita, né? Nada é por acaso. A carta do eremita, do tarô, dos orixás e da carta de Omolu é 9, ela traz o quê? Uma questão de reclusão, de afastamento, de iluminação, que Omolu é iluminado. E nessa festa todos os orixás dançavam e cantavam suas danças e seus cânticos, e Omolu ficava afastado. E ali observou, Nanã perguntou a Yansan se ela poderia chamar Omolu para dançar. Yansan foi lá, Yansan toda a vida foi guerreira, não tinha medo de nada, e inclusive todo mundo tinha medo de Omolu, porque dizia que ali por debaixo da palha tinha muita doença, e quem chegasse perto dele ficaria doente, né? Mas Yansan guerreira foi lá, convidou Omolu para dançar. Enquanto ela dançava com o Omolu, as palhas foram subindo, né? Porque Yansan é o vento. É tanto que essa foto que eu mostro aqui mostra o Omolu aqui no meio, já sem palha quase. E aí todos viram que ele não tinha nada de lepra, ele inclusive era um orixá muito bonito e muito iluminado. E a partir de então, ele perdeu essa vergonha dele de andar no meio das pessoas, que todos apontavam como aquele doente, aquele que se cobre de palha. E em gratidão a Yansan, ele convida Yansan para reger os cemitérios com ele, por isso que ele convidou, aí chama Yansan de Balé, que é aquela Yansan que cuida dos eguns, que chama Rainha dos Eguns. E juntamente com Omolu, ela lidera lá o mundo dos mortos. E aí vem essa lenda explicar porque Yansan de Balé e Omolu, eles têm muita afinidade. É claro, gente, que é uma força energética, o orixá é a força da natureza, né? Então a gente está falando aqui de lendas para a gente compreender a ligação de Yansan de Balé com Omolu. Tá bom? Existe ainda uma questão aí energética com Xangô, que o povo diz que o filho de Xangô não se dá com o filho de Omolu, porque Xangô fez uma festa e esqueceu de convidar Omolu, e aí todos os orixás nessa festa, quando viram que Xangô não estava, né, que Omolu não estava, então vamos sair dessa festa e vamos criar uma festa para Omolu, que se chama Molubagé, e nós não vamos convidar Xangô, porque Xangô fez uma festa e não convidou Omolu. Veja
Que coisa interessante. Mas cada um acredita naquilo que quer, né? Mas vamos tentar entender essa interpretação dessas lendas dessa forma. Xangô também representa o calor, o fogo. Omolu também tem um fogo, né? Do fundo da terra lá. Obaluayê sintetiza o frio da morte e a sensibilidade e a debilidade do corpo por meio das doenças, mas ele também é o Senhor da terra quente e do calor abrasador. São sentidos antagônicos da mesma divindade, Xangô e Omolu. Ele causa o calor da febre, mas também traz o frio que vai aliviá-la. O uso do orobô, que é uma semente, né, fruto que no passado era de domínio exclusivo de Obaluayê, que ainda utiliza mais que o concedeu a Xangô para torná-lo a sua representatividade, pois é um fruto pertencente aos elementos quentes. É tanto que o Xangô e Omolu têm essa mesma semente. São forças energéticas que se complementam e que se repelem em determinados momentos. Então a gente tem que ter cuidado para não dizer que os filhos vão brigar porque o orixá brigou. A gente tem que ser o melhor de cada um e o melhor de cada lenda. Então tem que ter cuidado quando a gente vai ler a lenda e já começa a dizer eu sou assim porque eu sou filho de Ansan, sou briguento, sou barraqueiro, sou filho de Omolu, fico mesmo trancado no quarto. A gente tem que ter esse cuidado. Os filhos de Omolu, eles são pessoas reservadas, é aquela pessoa que entra, fica caladinho, como Omolu na festa, né? Lá longe, e aí o que é que ele está fazendo ali distante? Então você precisa de mais acolhimento. É a carta também 9 do Omolu, que diz que você precisa inclusive fazer trabalhos em equipe para você não se isolar tanto e não entrar no ostracismo, não ficar ansioso, não ficar depressivo. São pessoas calmas, pacatas, possuem uma existência sóbria, capaz de se abster da própria vida em prol dos outros. São sinceras, inteligentes, excelentes alunos da vida, bons observadores e assimilam com facilidade tudo que veem. Não se esquecem das mágoas, guarda rancor, gente. E não faz isso um vale de lágrimas, mas ele guarda. Se a pessoa fez, eu perdoei, mas está ali guardadinho. E isso daí às vezes gera o quê? Doença e vai o quê? Sair pela pele. Por isso que os filhos de Omolu, eles estouram a pele com facilidade, acordam com manchas roxas, porque guarda as mágoas e ali o organismo tem que colocar para fora, porque ele não grita, ele não explode na hora, diferente de outras características de filhos de outros orixás. São teimosas demais. O filho de Omolu diz assim, tá bom, eu faço, mas não faz, só faz o que quer também. Tem que vigiar os pensamentos para não ser pessimista. Então, tem que vibrar, fazer aqueles exercícios quânticos aí. Então, os filhos de Omolu, eles têm que ter cuidado, porque eles vibram dizendo que filho de Omolu é sempre pobre, nasceu para ser pobre, aquela coisa, né, que o pão de pobre cai com a manteiga para baixo. Tem que parar com essas crenças, viu, gente? Isso é crença limitante. E se você jogar a força de orixá, você decretou. E aí o Omolu vai e faz o que você quer, né? Imagine uma força dessa. Possui mania de velho, guarda objetos velhos também. Aqueles livros lá caindo na página, mas guarda. Sabe aquela roupa que já está rasgada, mas guarda. Tem essa dificuldade. Não é que seja pegada, não. É porque mania de velho, de rabugento também. Às vezes reclama muito. Fica com aquela coisa de reclamação mesmo para si. Gostam que as coisas saiam como planejam, não levam desaforo para casa e não possuem grandes ambições. Principalmente isso, reclamar muito assim, que as coisas não dão certo, é o pessimismo que ele tem que trabalhar, o filho de Omolu, certo? Então seja mais otimista, faça uns exercícios quânticos aí, quem for filho de Omolu. E fazendo aí uma sequência do tarô dos orixás, vamos fazer uma tiragem de cartas para vocês aqui, nesse primeiro momento. Inclusive vocês aí do nosso canal, nesse momento vocês vão escolher o primeiro número que vier na mente, número 1, 2 ou 3. Vamos às respostas. Iemanjá, que tem ligação com a família de Xangô. Nas finanças, cartas promissoras. Ó, gente, vai dar certo, viu? Vida social intensa, aceitem os convites aí para as baladas. Na família, bom relacionamento, é uma carta muito boa, Iemanjá. Mais cuidado com a imposição de suas ideias. Essa carta, quando vem, mostra que a pessoa às vezes faz aquela manipulação na família, na vida social, no trabalho, para as coisas darem certo como ela quer. Não é aquela manipulação que a pessoa seja assim, a pessoa má, não. É porque ela sabe conduzir as coisas para que tudo saia como ela quer. Então, cuidado com as manipulações aí na família, no filho, sabe? Aquela tendência de dizer como é a namorada do filho, o que deve fazer, essa coisa aí da grande mãe que se preocupa demais com o filho. No trabalho também pode ser chamado para um cargo de chefia, de direcionamento, amor correspondido e na saúde cuidado com fadiga, nervosismo,
Aproveita aí que esses planetas retrógrados aí tá fazendo estrago nas pessoas, né? Inclusive Mercúrio retrógrado, Júpiter retrógrado. E aí quando você pega com essa carta de Iemanjá, cuidado, viu gente? Aí vai ter fadiga, vai ter nervosismo, vai gritar, certo? Cuidado. No campo da espiritualidade, procure fazer meditação. Então aproveite aí, medite para você não entrar no colapso de nervos. Esse aí é a carta número 1, quem tirou. Cuidado com o nervosismo, certo gente? Quem tirou a carta número 2, Omolu, né? A festa da noite aí, sabedoria, silêncio e isolamento. É um momento que vocês precisam se reservar mais, não contar muito seus projetos, não se expor demais para as pessoas. É aquele momento que se chamar para uma festa, perceba bem se você quer ir para essa festa, senão vai ficar igual o Omolu, lá atrás da porta, né? Coberto de palha, tá bom? Nas finanças, momento de economizar, guarde o dinheiro que você vai precisar. No trabalho tem o ritmo reduzido, precisa acelerar mais. Faça aí uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Faça aí o que precisa ser feito para no trabalho as coisas andarem um pouquinho. Na vida social e na família, momento de desapego. O que é que desapegar? É não guardar tanto sentimento. Lembra daquilo de guardar mágoa? Então solta aí essa energia. Se alguém fez alguma coisa, se uma ex está mandando uma mensagem desaforada no Facebook, deixa para lá essa ex, deixa para lá esse ex. Se o ex posta com a namorada nova, deixa para lá, gente. Senão a sua pele vai explodir, certo? Cuidado. No amor, solidão a dois. Não é melhor você ficar solteiro do que solidão a dois? Tem coisa pior do que você estar com uma pessoa e a pessoa não está com você, né? Cuidado. Saúde, afaste a tristeza e cuide mais do fígado e da sua coluna. Faça aí o exercício para ver se não está com lordose, viu? Precisa alinhar a mediunidade. Sabe o que é alinhar a mediunidade? Às vezes você está andando, está ficando tonto, está sendo esponja, está pegando vampirismo energético, os eguns estão tomando conta. Então cuidado aí, faça um banho aí de pipoca, aproveita a energia de Omolu, toma um banho de pipoca, né? Depois você despacha a pipoca na praia. Se não tiver praia, num parque, no rio. Quem tirou a carta número 3, Nanã, essa carta traz sabedoria e intuição. É a pessoa que tem muita intuição, mas não está acreditando que tem essa intuição. Aproveite esse momento de intuitivo. Nas finanças também a energia parada. Precisa usar mais a intuição, o poder de atração que tem. Na vida social, favorável a novas amizades. A pessoa está sendo procurada, inclusive, para ser conselheira, pode trabalhar, inclusive, como terapeuta. Vai dar muito certo quem tirou essa carta aí. Acelere as terapias aí, façam cursos holísticos, que é uma carta muito boa, inclusive ligados ao ocultismo. Na família, essa pessoa está realizada por meio de filhos. Se não tem filhos, está querendo engravidar. E aí tem que ter cuidado com o casamento, para o casamento não ser só de cuidar dos filhos, viu? No trabalho precisa se reciclar também. E no amor precisa curar as mágoas e se entregar à pessoa amada, senão vai dar separação mesmo. É uma carta que diz cuidado, do jeito que você está conduzindo seus casamentos, seu namoro, vai dar separação. Então, se preocupe mais também, cuidar de si e dar atenção à pessoa amada. E não só aos filhos, tá bom? Saúde, cuidado com o intestino e aparelho reprodutor. Se for homem, cuidado com a próstata. Se for mulher, cuidado com os ovários, cuidado com o útero. No campo espiritual, já falei, misticismo, a pessoa que tem uma intuição, faça uma conexão com as pedras aí, tá? Que vai dar tudo certo.